Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é João capítulo 5, que diz assim: Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata, ou Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Então ali havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: Escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Os líderes judeus da época de Jesus ficavam muito incomodados, muito irados com Jesus pelas manias que ele tinha. Uma das manias dele era realizar curas no dia de sábado, que era um dia sagrado para eles. Era um dia que o Senhor, o próprio Deus, tinha pedido para Moisés, decretar ali como um mandamento, uma ordem dele para o povo, para que eles cumprissem eternamente, onde eles deveriam tirar o dia do descanso, que eles chamam de Shabat, e era o dia de descanso deles. Esse dia foi instituído por Deus para ser um dia da família, um dia onde nós iríamos trabalhar aí a semana toda e teríamos esse dia para descansar, orar, para poder termos comunhão com a nossa família. E eles levaram tão a sério, distorceram de uma forma tão profunda o mandamento do Senhor, que eles começaram a usar desse dia como um dia que você não podia fazer nada, inclusive o bem ao próximo. Porém, eles não faziam o bem
para o próximo, mas quando eles tinham alguma necessidade que eles precisavam fazer naquele dia sagrado, eles faziam. Quando era uma necessidade onde ia ter um prejuízo financeiro para eles, onde ia ter um prejuízo para os benefícios próprios deles, né? Ali eles distorciam e faziam o que eles queriam fazer. Então, por exemplo, se eles vissem um doente na frente deles, que eles poderiam ajudar, uma pessoa que caiu, que se machucou, né, que aconteceu alguma coisa, era um dia sagrado que eles não podiam tocar naquela pessoa nem para ajudar. Mas se uma ovelha deles se perdesse e era sábado, eles iam atrás dessa ovelha, porque ali sim ele poderia quebrar então esse mandamento do Senhor. Então quando Jesus vem, ele faz questão de curar até no sábado, até porque quem fez o sábado foi ele, quem fez o dia do descanso foi ele. Então muitas vezes nós queremos colocar regras que nós muitas vezes, né, distorcemos, fizemos, às vezes nem é mais o princípio daquilo que Deus pediu para ele, já é uma coisa que nós instituímos como regra de certo e errado, e nós queremos colocar Deus numa caixinha onde ele não pode fazer. O Senhor não pode curar, hoje é dia de sábado, né? Você que ficou 38 anos, né? 38 anos enfermo, você não pode agora sair assim como livre, pegar sua cama todo feliz e sair por aí, porque não pode, não pode. Hoje é um dia que você não pode sair de casa, né? Então, muitas vezes nós queremos colocar o Senhor dentro das nossas regras, dentro de uma caixinha, onde Ele pode fazer até certo ponto. Tem pessoas que Ele pode curar, outras não. Tem pessoas que serão salvas, outras não. Tem pessoas que podem receber os dons dele, outras não. Tem pessoas que têm experiência com ele, mas outras não. Ah, não, aquele ali tudo bem, ele pode curar porque ele é um homem de Deus. Aquele ali não pode curar porque, segundo as minhas regras, ele é imerecedor da graça de Deus, né? E por aí vai. Mas o que o Senhor quer nos dizer é: ele faz na hora que ele quer, com quem ele quer. Ele entra, ele sai, ele abre a porta, ele fecha a porta, ele cura, ele usa o mais miserável dos homens, né? O mais pecador dos pecadores, ele perdoa, purifica e usa para a glória dele. Ele faz o que ele bem quer, amém? Porque quem instituiu os dias, quem fez os homens, quem fez os dias, quem fez as regras, os mandamentos, foi ele, né? A palavra do Senhor até nos diz que nós não temos nem como falar que uma pessoa ela não foi salva, apesar dela ter tido uma vida ruim aqui, porque se nos últimos segundos de vida dela ela realmente, verdadeiramente se arrepender, a palavra diz que Deus aceita essa pessoa, porque ela não fez pensando a chegar lá no último segundo de vida, eu vou me arrepender e Deus vai me salvar. Não, ela realmente se arrependeu. E Deus sabe o que levou ela a ter aquela vida que ela teve na terra. Então quem sabe de todas as coisas, o que vai fazer, o que não vai fazer, por que vai fazer ou não, é o Senhor e não somos nós, né? E Ele faz segundo a vontade dEle e não segundo a nossa, faz na lógica dEle e não na nossa lógica. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus, o Eterno te ama.